Boletar, meu irmãozão. Comecei. Bem-vindo ao Minha Quebrada. Vocês estão acompanhando Minha Quebrada, estamos aqui com a Adilei Queiroz, já apresentei. Vamos conhecer um pouquinho mais da história desse camarada, que é referência para todos nós, né? Adilei, irmão, quando você começa a enxergar o cinema como uma narrativa, como uma saída de narrativa para tudo que você já pensava e refletia? Então, Marcos, olha só, cara. A minha história no cinema aqui na Ceilândia, a minha história no cinema foi muito por acaso, né? Eu entrei assim já bem tarde, bem velho, assim, velho dos padrões. Então eu entrei para fazer cinema, eu tinha, na verdade, já 30 anos de idade. Até lá eu nunca tinha trabalhado com nada que era referente a essa ideia de uma ideia mais clássica de cultura, né? Uhum. Então eu não tinha frequentado grupo de teatro, nem tinha... Você tem ideia, até os 28, 30 anos eu nunca tinha pisado no Cine Brasília. Nunca tinha ido de cinema? No Cine Brasília? Nunca. A primeira vez que eu vou ao Cine Brasília é com meu filme no festival. Olha aqui. Eu nunca tinha ido assim. A minha referência surge quando eu começo a ter o acesso à universidade pública. Então eu entro para a Universidade de Brasília, universidade pública gratuita, né? Sim. Ainda bem que tem que ser assim, né? Mas você escolheu o curso porque você queria fazer a faculdade e achou que ali podia ser uma oportunidade? Não escolhi curso, mas na verdade assim. Eu vinha de uma história de futebol, joguei futebol muito tempo no Ceilândia. Galera, jogador de Ceilândia Sport Clube. Joguei no Ceilândia, joguei em alguns times pequenos no Brasil assim, joguei muito amador nesses lugares todos aqui. Então a minha relação com o cinema vem nesse sentido. Eu jogo futebol, estava desempregado. Nesse período de desemprego eu fiquei dando aula particular de matemática e física química, aula nas casas mesmo. E aí um dia eu fui quase no Universidade de Brasília, tive 2 vezes na minha vida solar. Um dia eu chego, passo lá, 10 da manhã, passei em frente ao departamento de comunicação, 10 da manhã, o negócio fosse hoje. Segunda-feira, 10 da manhã. Aí tava lá a galera todo dia lá, divertindo, fumando, na esquina, pegando solzinho. Falei, velho, eu também quero essa parada aí, tô a fim também de entrar na universidade. E aí no cinema, então, nas suas produções, você começa a incluir a cidade como o palco principal de todas essas narrativas, né? Justamente. E aí a Ceilândia não pode ficar de fora, que é... Justamente. Você faz de cara ali o rap, o canto da Ceilândia, que já vira um marco para todos nós, para o país inteiro, quando debate a questão do rap, colocando inclusive Brasília como eixo central do rap nacional. Muita gente acha que é São Paulo só, mas tem a nossa nomenclatura. E como é que foi trabalhar a Ceilândia propriamente dito nos vídeos? Você via algum tipo de resistência na produção, na universidade? Falava, pô, vai... Não tinha a resistência assim. Quando eu comecei assim, a trabalhar o rap da Ceilândia, era a minha tese, vamos dizer assim, da universidade, antes de me formar. A resistência sempre existiu na mobilidade do equipamento. A gente está falando do ano, isso é por volta de 2003, numa época que não existia essa facilidade de equipamento. Câmeras, câmera de vídeo. Era um momento que tinha esse começo desse boom dos vídeos, né? Câmera de vídeo, uma ilha de edição, um software de edição. Eu nunca tinha tido contato com isso na minha vida. Eu nunca tinha tido contato com a câmera na minha vida. Até 33 anos de idade. Foi na universidade que eu peguei essa câmera. Então, na época, alguns professores, da Cibiapina, o professor Erika Bauer, eles me apoiaram muito para que esse equipamento fosse tirado da universidade para a Ceilândia. Porque não se podia fazer isso. Eles conseguiram mobilizar para que fizesse isso. Então, eu peguei esse equipamento, que era da universidade pública e gratuita, tem que repetir isso, né, Marcos? Que é nosso. O desmonte tá aí, né, cara? Uma das coisas mais importantes que existe é a universidade pública e gratuita, né? E não só a sua produção passa por Ceilândia, como você também prioriza que a equipe técnica e todo o corpo seja do território, né? A equipe principal, sim. Dentro do possível, a gente, desde o começo, é isso. Dentro do possível, desde o começo, é a possibilidade de que esses corpos sejam da Ceilândia. E desde o começo, obviamente que não dá para ser todo mundo. Obviamente que a gente forma um grupo. Sim. O grupo se mobiliza e desmobiliza, porque você sabe, todo mundo sabe disso. O grupo é um grupo. Às vezes está junto, às vezes não está junto, é assim que funciona e é legítimo e normal. Normal. Né? Então, desde o começo a gente, eu tive, porque eu acho, acima de tudo, que aqui tem uma grande narrativa, entende? Não é necessariamente, não é só porque tem que ser da Ceilândia no sentido... Porque eu quero. Não é que eu quero, porque eu gosto, e eu gosto aqui.
E os cortes que eu quero falar, as pessoas que eu quero falar, as narrativas que eu quero ouvir, são narrativas que eu ouço por aqui, entendeu? Então desde o começo, sim, foi muito daqui. Aliás, todos os meus filmes passaram por aqui. Porque eu acho que aqui tem um universo, né, cara? A Ceilândia é um universo. E assim, depois que você faz o Rap do Canto da Ceilândia, ali você toma a decisão de se assumir enquanto cineasta mesmo e começar a pensar os demais filmes? Então, Marcos, olha só. Não é bem assim. Quando eu faço o Rap do Canto da Ceilândia, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Brasília. Eu tinha passado num concurso, aquele concurso de agente, trabalhei no hospital, as coisas assim, né? Trabalhei desde atendente de hospital até trabalhar na área burocrática. Então, assim, eu vivia esse paralelo, assim, cara, eu gosto de cinema, sou casado até hoje, tenho 2 filhos, na época eu tinha nascido meu gêmeo. Eram gêmeos, no ano que foi do Rap, 2005, esse é 2004. Então eu tinha sempre esse dilema, olha o gordinho ali. O gordinho tá no meu filme. Sim, ele reconheceu, né? O gordinho, ele é um motoquilo de São Nascente. Aí, quando aconteceu o Rap, eu tive muita sorte com o Rap, porque o Rap é o primeiro filme que eu faço, a primeira exibição é no festival mais importante do Brasil, na mostra competitiva, e ganha os 2 principais prêmios. Então, dali eu comecei a pensar de maneira mais efetiva em estudar cinema. Sentido assim, eu saí da universidade, mas eu comecei a estudar cinema quando eu saí da universidade. Sentido de estudar prática, né? Diversas coisas. Isso. Experimentar luz, experimentar dramaturgia, experimentar memória, como que a memória pode ser recontada. Né? E isso gera uma linguagem hoje estudada no mundo todo, inclusive está em Harvard, que é as fábulas documentais, né? Uma revolução no audiovisual, cara. O Brasil teria a possibilidade de ser a maior potência do audiovisual. E eu digo que tanto de centro como de periferia. Porque a periferia estava trilhando também esse caminho. É isso que eu ia te perguntar. Nós, no caso sim, inclusive você vem desse lugar em comum de produção cinematográfica, apesar de produzir narrativas cinematográficas. A gente faz clipes, a gente conta nossos outros enredos, né? Você está hoje num patamar que muitos, talvez hoje inclusive espelhando novos personagens das periferias, a se ingressar nessa linguagem. E o Palito fazendo Faz Seu Corre, o Palito é um cara inclusive que se espelhou muito nas suas identidades. Esse lugar em comum, olhando nacionalmente, assim, você acha qual é o momento mais possível e viável para a gente dar uma escala na produção periférica do audiovisual? Eu acho que a produção audiovisual já é muito forte por si, né? Por assim, tem o cinema que eu faço e tem vários cinemas que são feitos em vários lugares, né? Na periferia. A periferia já é esse lugar de produção muito latente, assim. Os videoclipes são incríveis na periferia. Se você olhar os videoclipes que são produzidos, são coisas muito fodas, assim. Eu acho que a produção periférica, assim, ela já existe por si só há muito tempo. Produção do audiovisual, com vários meios de produção, desde uma câmera melhor, vamos dizer assim, uma câmera, GoPro, até um celular, né? O que podia existir nesse momento e o que estava apontando uma possibilidade é da periferia ter acesso objetivo aos meios de produção. O que eu estou chamando de acesso objetivo aos meios de produção? De ela captar um recurso, dela produzir o seu recurso e ela empregar pessoas que estão perto de você. Era isso. Então, assim... Mas é o seguinte, eu queria falar assim, depois do Rap do Canto da Ceilândia, quais foram as produções? Tá, e a gente fez o seguinte, a gente fez um filme chamado Dias de Greve, depois isso junto com o Coletivo de Cinema, foi o Dias de Greve, depois a gente fez um filme chamado Fora de Campo, que é sobre futebol, que era um filme da UPTV, depois a gente fez um filme chamado Meu Nome é Maninho, que também um filme foi até com o Sport TV na época, enfim. Depois a gente fez Cidade é Uma Só, que foi um longa-metragem. Que inclusive era parte de um diálogo com a campanha que se construiu até para amenizar. Olha, Ceilândia, nós vamos colocar lá no fundão, justamente, mas a cidade é uma só. Justamente, a gente discutiu com a origem da cidade de Ceilândia, que era com a Nancy Araújo, que era uma das mulheres que veio para a Ceilândia, que era com 2 atores incríveis, que era o Dilma Durães e o Elton Abreu, sabe? Então, era toda essa construção, porque também é muito para dizer isso assim. Os filmes só acontecem porque tem pessoas circulando ao redor dos filmes. Pessoas que pensam, que têm energia para isso. Essas pessoas, os atores, a equipe técnica, a direção é só mais um elemento, cara. A direção é só mais um elemento da parada. Mas o corpo do filme é muito maior do que só a direção. O corpo do filme são essas várias pessoas que circulam, que estão juntas, estão separadas, e é assim mesmo. Porque a história, o caminho é muito longo. O caminho é muito longo e a gente vai estando junto e separado, e assim funciona mesmo. E hoje você consegue hackear parte do sistema no sentido de editar, de ter acesso aos fomentos. Quando você faz a Cidade de Uma Só, logo em seguida você
Aí a gente faz o Branco Sai Preto Fica, né? Que é o filme que ganhou vários prêmios, também circulou. Se eu não me engano, ele também está em debate em Harvard também nesse processo da linguagem. O Branco Sai foi um filme que rodou muito, assim como A Cidade de uma Só. Foram dois filmes que rodaram muito, sabe? Que circularam muito assim no Brasil enfim, circularam muito assim, criaram um bom debate assim, né? E foram filmes que a gente fez assim, ao longo de 2, 3 anos, período longo, equipe muito pequena e período muito longo. E também assim, eu acho que esse que é filmes, pelo menos na ideia dele, é filme que a gente faz sem muita concessão. A gente não faz concessões em relação aos filmes, assim. Eu particularmente acho que filme não é para educar nesse sentido clássico da palavra que eles querem, que nós temos que educar. Não é educar nesse sentido. Eu acho que filme é para deseducar. Filme é para dizer bem assim, cara, nós não somos a publicidade. Nós não fazemos publicidade. A gente, dentro da nossa modéstia e da nossa limitação, a gente quer fazer um filme. Quer. Um dia pode sair um filme. A gente luta pelo filme. E você experimenta todos os dias coisa, lutam, né, pelo filme. Ceilândia é um dos lugares que tem muito cadeirante. E há uma correlação com a violência policial dentro desse contexto do que era ser cadeirante, porque nem sempre eles matavam. Justamente. É muito foda, porque parece que é assim, é óbvio que o sistema não vai assumir isso. Justamente. Mas quando você pega a maioria dos que era cadeirante e vê quais são as relações históricas, né? Justamente. Que é isso? É genocídio, né? Assassinato, deliberado, polícia matando jovens de quebrada, é isso. Em geral, jovens negros, né? É isso que acontecia nos anos 70, né? Nos anos 80. Você vê uma geração de 40 anos cadeirante. Parece guerra, né? Parece guerra. Um dia, quando o Branco Sai passou, os caras perguntaram se a Ceilândia era... Você não sabe o que é Ceilândia? Se é um lugar que passou por uma guerra, sabe assim? Que é muito foda, assim, é muito violento com esses corpos, assim. E ao mesmo tempo, o que a gente pelo menos tenta, é uma ressignificação disso. Tenta. Não é que a gente consegue. Porque isso não é assim. Para conseguir essas coisas são gerações e gerações. Para a gente conseguir mudar uma história narrativa de uma cidade, são gerações e gerações, como o rap fez. Por isso, o rap é uma escola. A verdade, o rap é uma escola. O rap é a escola narrativa. Sim, total. De como que ele vai reconstruindo, como que ele vai ressignificando a parada toda. Então, o cinema devia também... O meu cinema, quando eu falo que é tributário, nesse sentido. Essas narrativas a ser construídas, Marcos, eu acho que são tempos e muito tempos. É estudo e muito estudo. É muitas gerações que vão construindo. A gente comete muito erro, obviamente. Não tem como cometer os erros. Não tem como a gente não ser o que a gente é. A gente é um corpo histórico no meio disso tudo. A gente é um corpo racista, é um corpo homofóbico, é um corpo misógino. Infelizmente também é isso. A gente vai aos poucos tentando se organizar nesse sentido. E a busca é se livrar mais desse sentido. E são gerações que constroem isso. Então, quando você falou do cinema da Ceilândia, eu acho que o cinema da Ceilândia, assim como vários cinemas de periferias, são cinemas de vanguarda. O cinema da Ceilândia é um cinema de vanguarda. Assim como o cinema de Contagem de BH é um cinema de vanguarda. São os filmes que circulam o mundo. Então, assim, a gente pode ser esse lugar de vanguarda, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, essas RAs todo DF, assim, porque tem histórias muito duras. E se eles tiverem acesso aos meios de produção, que aí consegue traduzir, foi onde querem cortar coisa, aí onde é o desmonte. Você perde identidade. Porque quando a galera tem possibilidade de ter acesso aos meios de produção, quando o Estado deveria cumprir o papel de mecena dele, que deveria cumprir. Porque não é isso que eu falo muito, cara. Se 10 filmes sair um filme bom, é um avanço para o Estado. O Estado é a vanguarda nesse sentido, não é o mercado. Não é o mercado que vai bancar nossos filmes. Se nossos filmes acusam o mercado de... O tempo todo, né? Como é que eles vão fazer? Se nossos filmes falam bem assim, então a gente está de fora do jogo. A gente também quer uma parcela do jogo. Por que tu acha que o mercado vai apoiar a gente? Até porque o cinema, não só enquanto produção, mas enquanto consumo, é um direito. E a ausência de salas de cinema de rua nos territórios é um reflexo também desse desmonte, né? Porque você não tem acesso ao cinema. Ceilândia tinha uma sala de cinema, não tem uma sala de cinema. Não tem, cara, não tem, é surreal, 600 mil habitantes, cara, absurdo, velho. E assim, modéstias favas, né? O cinema é um centro de cinema, o Ceilândia é um centro de cinema. Eu não sei se desculpa, assim, é paia falar isso, que é muitas vezes arrogância. Mas o único, até onde eu sei, o único filme que ganhou longa-metragem do DF foi o Branco Sai Preto Fica. 50 anos de história de cinema. Nós ganhamos melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator, melhor arte. Todos os prêmios que tem em Brasília, nós já ganhamos. Denise ganhou como melhor. Denise, que mora aqui em Ceilândia, ganhou a melhor arte. O Marquinhos ganhou o melhor ator. O Marquinhos, então, no ano de 2014, foi o melhor ator brasileiro. E além do Preto Sai, Branco Fica, o Branco Sai, Preto Fica, tem um
recente agora, que também ganhou prêmios agora também, né? Esse aí era Uma Vez Brasília. Uma Vez Brasília. Você está produzindo o Máquina de Guerra? Não, nesse momento você produzindo um filme chamado Mate Seco em Chamas. Mate Seco em Chamas. A gente está na fase já de finalizar ele, né? De botar ele já para circular pelo espaço aí. E quem quiser saber e acompanhar de lei as produções dele, vai em aonde? Então, Marcos, a gente é meio ruim de rede social, assim, não tem nada disso aí, velho, assim. Mas aí tem a Seicine, que também é um coletivo que tem debatido descentralização do cinema. Tem o grupo da Seicine, um grupo que é muito variado, assim, que ele se renova constantemente, né? A gente se organiza vendo filmes, conversando nos bares, na esquina, é isso, assim. Eu acho que tem uma dinâmica também, Marcos, que é muito assim, cara. Quando a gente pensa assim dessa ideia de eu tenho 49 anos, faço 50 anos ano que vem. Então, eu fico pensando assim, como que, de novo, voltar para a ideia do desmonte, né? Como que você vai então pegar uma geração, como tu faz o teu projeto aqui, pegar uma geração de uma galera que está construindo audiovisual, que está especializando em foto, em arte, esse carro é uma arte ambulante, assim, uma nave do tempo ambulante, é uma coisa incrível assim, dramaturgia, isso, aquilo outro. Como que o cara vai conseguir se manter se ele não conseguir se manter enquanto trabalho? O cinema tem que ser um trabalho. O dia que o cinema não for um trabalho para mim, eu não faço mais cinema. Eu tenho família para criar, tenho aluguel para pagar e tenho tudo como uma pessoa comum, qualquer pessoa comum. Então, se a gente não consegue manter a ideia do trabalho também, é a ideia do trabalho que pode criar uma vanguarda narrativa. Essa é para você. Quando nós de periferia, as pessoas que querem fazer as paradas, terem a possibilidade objetiva, real, de viver do que eles gostam, de viver do cinema, de música, de literatura, do que seja, quando eles tiverem a possibilidade real de viver disso, aí a gente vai construir a linguagem mais forte do Brasil. Se a gente não reconstruir a linguagem, a gente vai ser absorvido pelo centro. Em qual sentido? O conteúdo, cara, é importante, mas não é tudo. O conteúdo chega um cara que não tem sensibilidade nenhuma para o espaço e faz o conteúdo. O sentimento em relação àquilo, que pode ser contraditório, pode ser certo ou errado, pode dar certo ou pode dar errado, mas o sentimento em relação àquilo, esse corpo periférico tem. Então ele tem esse conteúdo e na minha perspectiva de audiovisual, quer dizer, mais eu não sei falar, na minha perspectiva de audiovisual, eu acho que ela tinha que ser ressignificada. A gente tinha que dar um nó nessa conversa fiada de novela. Um nó nessa conversa fiada de que tem um roteiro, que tem um espectro razoável, que é a fórmula do sucesso pro... não existe isso. Se existisse forma de roteiro, nenhum filme de Hollywood daria errado. Os caras investem milhões em pesquisa. E às vezes... Nós temos que entender que o cinema brasileiro, que é um cinema muito bom, ele foi criado na perspectiva do embate e da improvisação e da invenção, da avacalhação. Vamos inventar e reinventar a linguagem. Só se a gente conseguir inventar e reinventar, de novo, dar um nó, foda-se porra de televisão, televisão não serve pra nada, só serve pra foder com a gente, novela só serve pra acabar com a gente, publicidade em geral só serve pra aprisionar nosso corpo. Eu acho que se a gente quer viver numa construção de uma possibilidade de cinema, cara, é ressignificar a linguagem. Que linguagem é essa? Eu não sei. Eu acho que a minha geração não vai ver essa linguagem, mas é o que eu busco de maneira incessante, refletir sobre isso. Mesmo que eu provavelmente eu nunca vou chegar até isso, a ver essa linguagem. Mas eu vejo que existe uma geração, a geração que frequentou a universidade, uma geração que é outra, que não é minha geração mais. Que consegue fazer, dialogar com as contradições que estão dadas, né? Justamente. De perceber que tem essas contradições. Uma geração nova que está aí, essa geração nova pode refletir sobre isso. Ela pode ressignificar, dar um nó nisso. O que a gente fala, talvez, o que a gente fala tem muito de velho já. É óbvio, tem 50 anos, tem muito de velho já. Mas essa obsessão de buscar uma nova linguagem, isso eu tenho, assim, muito mais do que fazer um filme, é tentar refletir e buscar essa nova linguagem. Curta aí, segue, tem muito vídeo aí com certeza desse camarada pra gente ter sempre novas aulas. Meu irmão, gratidão aí. Obrigado, viu, valeu. Obrigado pelo convite, obrigado muito obrigado pelo Estamos aqui tentando buscar nossas narrativas também, de construir, que existe muita potência do lado de cá. Massa. É isso. Valeu, gente. Velho. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Fechando.